intelectualidade aqui. Mas eu queria saber, como que eu posso dar um fora sem magoar? Boa pergunta. Sendo assertivo, Eu acho meio difícil. Difícil. eu acredito que a assertividade vai amenizar um pouco a situação. Mas não Assertividade. ferir vai ser quase impossível, né? Mas a assertividade eu acho que é um caminho legal. Tipo, falar assim, ó, eu acho que não dá certo. Você acha que vai Falar chegar um de forma momento que vai ter clara. assim, pode acontecer da pessoa falar assim, olha, eu tô pensando, eu também tô pensando nisso. Pode Os acontecer. dois juntos, né? Exato. pode acontecer também, né? É uma coisa é difícil, hein? É que Seria quando bom. você se relaciona com uma pessoa, existe o diálogo. Então, aí você fica adiando aquele momento ali para ser sincero com a pessoa, para não magoar. E você vai acabar magoando mais. Então, se você for sincero com a pessoa, é a melhor coisa. Então, independente, vai doer na hora? Vai, mas você vai entender. Então, a pessoa foi sincera comigo. Então, a mágoa fica na hora ali. Depois ela pode vir ser curada ali. Tem pessoas que não esquecem, mas a melhor forma é a assertividade, como a Kátia falou. Então, ser sincero, ter diálogo. O diálogo é fundamental. O Henrique também comentou sobre diálogo aqui. Diálogo com a esposa, diálogo com a namorada, a noiva. Então, diálogo. Pelo amor de Deus, não fala de dar um tempo. Eita, Exato. E a questão da Odeio. paixão? E a questão da paixão, né? Por exemplo, agora invertendo, né, o que o Godoy colocou. A paixão Quando é a é- gente que tá apaixonado e a outra pessoa chega e dá o fora, né? A paixão, olha, eu não sei se o professor vai concordar comigo, mas eu andei vendo uns vídeos na Casa do Saber, fala bastante sobre coisas assim, bastante neurologia, psicologia, assim. E tem um dos vídeos que eles falam assim que a paixão, ela é... Como que eu posso dizer? A paixão, ela é como um estado de demência. Olha aí. Entende? A paixão vem de como patos, um estado de Tipo, demência do patológico, ser né? humano. É tanto que quando uma pessoa comete um crime e ela alega que estava apaixonada, se torna um crime passional. Passional. Essa pena é reduzida. Então, essa paixão, essa coisa assim que no começo do relacionamento a gente sente, é tanto que a gente não enxerga nada nesse momento, né? O indivíduo fica cego. Tudo é legal, tudo é bacana e tal, mas é uma patologia aí. Mas é bom sentir a paixão, né? Pelo menos tem que ser. Não tô dizendo assim. Claro. Eu acho que. Controle, né? Tem que eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Entendeu? No momento eu estou casado com o meu trabalho. Só vai ser um perigo, tipo assim, a partir do que você é capaz de fazer por conta desse trabalho. Se Pode você não é virar uma capaz de obsessão, fazer, né? de Melhor fazer não falar. nada terrível, tá legal. Aí volta no equilíbrio. Volta no equilíbrio. Sim. E também eu acho que vale a pena pensar mais uma vez, falando da questão da dependência emocional, que a partir do momento que a pessoa se conhece, aí se acontece a questão que o Nelson falou, dela se apaixonar e a outra não corresponder, aí ela não vai sofrer tanto, né? Se ela tiver um autoconhecimento dela mesma ali, né? Legal. Agora, se ela, tipo, Mas não tem como não sofrer? tem. Será? Na verdade, eu acho que amenizar o luto, o né? amenizar, O luto, ele na faz parte do verdade, término né? de um relacionamento. É a frustração, né? Exato. Que a gente tá Exato. falando, né? É que O a luto gente tem que faz passar uma parte. frustração, mas... Entrando nessa parte do luto, a pessoa precisa vivenciar esse luto. Porque se ela não vivencia, ela vai mascarar e esconder aquele luto. Uma hora vai vir. E ela vai precisar vivenciar Então aquilo. chora mesmo, pessoal. Se Chora. Você pode chorar, Falar em luto, né? Entendeu? Então, vamos Vive já esse colocar negócio. nessa questão, assim, quando... mas depois melhora. Aí que a gente tá falando de perdas, né? Sim. Então, e quando é uma perda irreversível, como a morte, né? Por exemplo, alguém da Sim. família que a pessoa gostava tanto, ela morreu. Aí tem que viver esse luto, né? E como Sim. que a psicologia Eu até explica esse indico um processo? livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu gosto. Esse livro é sensacional. Que legal, hein? Calma aí, deixa eu anotar esse negócio. Anota aí, Não né? vou dar spoiler, mas leiam esse A livro. morte. É um dia que vale a pena viver. Então, Vou anotar aqui. vamos pensar em uma situação. Você teve uma briga e não falou o que tinha que falar.
você fica com aquilo na garganta, aquele sentimento ruim. Agora, quando você coloca pra fora e fala tudo que tem que falar, não sente um alívio? Aquela leveza? Então, você precisa vivenciar essas coisas. Você precisa falar, você precisa colocar pra fora. O luto é a mesma coisa. Se você deixar ele interno, ele vai explodir alguma hora. Então, coloca pra fora, chora mesmo. Pior coisa é você chegar pra uma pessoa que está em luto, nervosa, e falar, calma. Não, ela não quer calma, ela quer chorar. Então, todo mundo faz isso. E tem Pelo fases menos do a maioria. luto, né? Tem fases. Tem fases do luto. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Sim, mas se alguém quiser, entra em contato comigo pelo Instagram que a gente bate um papo sobre Isso isso. que, É isso que legal. ele colocou aí, só completando. Eu tive meu irmão faleceu com 19 anos, era meu companheiro, né? Depois de mim era ele, né? Então ele tinha 2 anos de diferença. Então a gente dormia no mesmo quarto, a gente brincava junto e fomos crescendo junto. E quando ele completou 19 anos, ele faleceu, né? Num afogamento numa represa. Então, assim, no processo ali, eles chegaram, meus pais já estavam de idade, meu pai adoentado, então eles não contaram, falou que ele tinha sofrido um acidente, e no processo eu que fui atrás, né? Fui lá reconhecer o corpo, naquele tempo tinha as funerárias, a gente foi lá ver tudo, preparar, e aí eu fui avisando o pessoal, aí cheguei em casa, tive que avisar meu pai e minha mãe. Então eu passei aquele dia ali, cuidando das coisas. Então eu não vivenciei aquele momento. Aí no outro dia eu não consegui trabalhar. Eu fui trabalhar e cheguei lá e o emocional, eu não consegui resistir. Aí eu cheguei pro meu patrão, né, na época, e falei com ele falou assim, não, vai pra casa, vai descansar um pouco. Aí foi onde aí eu chorei muito, né, depois. Né? Sim. Então assim, foi no outro dia. Então é interessante isso aí que você falou, Sim. né, e foi que aconteceu mesmo. Mas eu vivenciei, mas foi num dia depois. Sim. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, né, acha, não, a pessoa é forte e tal, mas não é, ele tem que ceder, né? Tem que vivenciar aquilo. E a sociedade, ela não aceita, né, o luto. A sociedade impõe que o luto não pode ser sentido. É comum você ouvir pessoas dizendo, olha, você precisa ser forte. Não fica assim. Tem que superar. A pessoa que morreu não ia gostar de te ver desse jeito. E isso faz com que a pessoa reprime aquele sentimento e não vivencie aquilo. A gente vai ficar triste, né? Com certeza. Porque a gente vai sentir falta, a gente vai sentir saudade. Só que com o tempo o sentimento vai se harmonizando, né? No começo vai ficar meio desequilibrado, mas depois a gente vai se harmonizando, vai ficando... Mas no momento precisa sentir, né? Porque, poxa, claro, às vezes... A psique vai recalcando esse sentimento, né? Sim, porque quando é algo que te faz muito mal, a nossa mente mesmo, ela vai recalcando esses sentimentos para que você consiga seguir. Porque depois vai virar o quê? Vai virar uma saudade, né? Pensando... E a gente vai conseguir ressignificar isso, né? Exatamente. Eu gosto desse tema do luto e eu li uma vez que às vezes as pessoas costumam dizer assim, com o tempo a dor vai diminuindo, né? Mas que na verdade não. Nesse livro que eu vi, fala assim que a dor, ela não diminui. Na verdade, é a pessoa vivendo aquele luto, ela consegue crescer em cima da dor. Tá vendo? Não tem... E isso eu vou falar pra você. Eu tô lendo sobre antifragilidade. Eu gosto muito de estudar sobre isso. E muitas pessoas crescem no caos, né? É uma habilidade de você... Porque a dor faz, às vezes, você conseguir fazer coisas que você jamais imaginou. Sim. Por isso que é importante a gente ver a questão das cicatrizes, né? Sim. Uma criança mesmo aprende muito com isso, né? Machuca o dedo ali, aí você fala, você tá vendo, filho? Ó, aqui tá aqui a cicatriz. Sim. Você sabe, você sofreu, você lembra da dor, mas você não dói mais. Sente mais. Você sabe o que aconteceu aquilo ali. Sim. É porque a gente precisa trabalhar as dores. Não fica uma ferida aberta, né? Sim. Porque imagina, tem uma ferida aberta ali, você só coloca uma gaze por cima, vai infeccionar. Você precisa abrir ela, limpar, vai doer na hora, mas depois ela vai cicatrizar e você não vai sentir mais, só vai ficar marca. Mas se infeccionar, você pode perder o braço. Agora imagina. Então você precisa tratar essa ferida. O couro já arrancava na hora, né? Arranca o couro fora e pronto. Tem uma ilustração que compara a dor do luto com a dor de uma queimadura. Não basta só passar o remédio e fazer um curativo. Tem aquela questão do debridamento.
tem que ir tirando aquelas camadas. Então é muito dolorido, né? O processo de queimadura, quando a pessoa vai fazer um tratamento, conforme a queimadura vai sarando, o médico ele vai tirando aquela casca e aquilo dói muito. E só assim a pele da pessoa sara assim, de uma forma que não fique assim, uma cicatriz muito grande, né? Então é usado esse debridamento. E com a dor do luto também, você tem que olhar para aquela ferida, tem que mexer com aquela ferida. Agora Eu admiro. Não sei falar. Eu vou falar uma coisa mais profunda agora, assim. E questão da pessoa falar assim, eu vou afogar as mágoas. A dependência. Aí, mas, por exemplo, a pessoa nunca bebeu. Aí aconteceu uma tragédia lá, ele vai, toma pra, tipo assim, pra esquecer. Sim. É uma dependência. Eu fui numa festa de formatura uma vez. Aí nós chegamos lá, né, uma amiga nossa convidou. Aí quando sentou na mesa, terminou tudo, né? Apresentação, tudo lá, e começou a vir as bebidas ali. Aí o rapaz falou assim, olha, agora aqui, ó, você esquece o mundo lá fora, esquece seus problemas, esquece tudo. Hoje é dia de beber e morar. Sim. E começou a trazer as bebidas, né? Eu não É bebo, porque né? daí a gente entra no metaverso, né? Então você tem o mundo real e o mundo que não é real. Então, vou beber pra esquecer. Esqueci. Aquele Mas momento. e depois? Não vai Mas depois voltar? o problema continua ali. Então a fuga é de você mesmo. Olha aí. Então você tá fugindo de você mesmo? Não, encara seus problemas. Então, beber, não julgo quem bebe. Então a pessoa Vai postergar faz aquele momento. só vai postergar e vai Você ser. vê E na pode ser lata, hein? pior. Essa foi na lata. E pode ser pior. Aqui é direto. na lata. Ei, mas eu vou falar pra você, dessa coisa de luto, eu admiro muito aquelas pessoas que conseguem se manter, assim, extremamente fortes, né? Por conta de que tem filho, tem, às vezes, pessoas pra sustentar, pessoas... Ela consegue, tipo assim, esse momento dela de sofrer, ela sofre sozinha ou dentro de uma terapia, por exemplo. Mas para os outros, ela se mantém, porque às vezes tem pessoas que se Dependem inspiram dela. nela, né? Né? Às vezes a pessoa, ela é pública, enfim. Então eu admiro muito essas pessoas que de fato, ou elas sofrem numa terapia, ou sofrem de repente sozinha e conseguem erguer a cabeça Sim. e enfrentar a vida. É que cada um vai ter uma forma de lidar, né, com o luto. Sim. Então, aí entra a questão da empatia. Então, se tem alguém que depende de mim, eu vou estar ali para ajudar ele. Aí entra a questão que eu falei que eu ia comentar. Empatia tem duas formas de ver. É aquela que as pessoas falam, que é se colocar no lugar do outro. Mas respeito quem pensa assim, mas eu penso de uma forma mais um pouco diferente. É mesmo? Então, empatia para mim é o quê? Estou aqui para te ajudar no que você precisar. Estou do seu lado, vamos partir juntos. Então, estou aqui para o que der e vier, o que tiver no meu alcance. Se eu me colocar no lugar dela, é impossível fazer isso, na minha visão. Respeito quem pensa diferente. Então, na minha visão é impossível, porque você vai olhar o problema dela com o seu olhar e não com o dela. Porque é impossível você olhar com o olho do outro. Então, como que eu vou me colocar no lugar da pessoa se eu não consigo olhar com o olhar dela? Eu vou olhar com o meu. Então, talvez um problema que é para ela muito grande, para mim não seja tão grande. Ou para ela é pequeno, para mim seja grande. A empatia é entender o que o outro está passando, Sim. né? Entender e estar Não ali. se estou colocar aqui. no lugar da pessoa, né? Sim, estou aqui, estar disponível para o outro. Estou aqui disponível para você, para te ajudar e a gente vai caminhar junto. Então essa é a minha visão de empatia. Legal. Me colocar no lugar do outro, eu já não... Não é só colocar no lugar do outro, é estar presente, no caso. É que, na verdade, eu não acredito nesse se colocar no lugar do outro. Porque é impossível você colocar no lugar de uma pessoa. Sim. Porque se você se colocar no lugar dela, você vai enxergar o problema com seus olhos, não com o dela.